Olá pessoal, vamos à parte 2 aqui da nossa aula, né? E agora eu já começo essa parte 2 aqui tratando com vocês de estimativa pontual e estimativa intervalar. Agora a gente vai misturar as duas. Nós vimos cada uma delas separadamente, né? Pontual, média, desvio padrão, que a gente já está acostumado, e intervalar, né? Eu apresentei para você anteriormente a questão do intervalo de confiança, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Na última expressão que eu derivei para vocês, vocês viram que à esquerda eu tenho lá assim, ó, x barra menos z alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n, né? Aqui, ó, no meio, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha média, tá? A minha média que ela pretende, né, ser uma estimativa daquele valor mi que a gente nunca vai conhecer, né? Então ela estaria aqui no centro. E aqui, ó, à nossa direita, eu tenho o quê? Eu tenho x barra mais z alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n. Então, isso daqui, pessoal, vai fazer o quê? Isso aqui vai me dar um limite que a gente chama de limite inferior, né? E aqui você vai ter um limite que a gente chama de limite superior do intervalo. Tá? Então, limite inferior e aqui o limite superior. E aí, eu estou confiante, né, de que a minha média populacional esteja dentro desse intervalo de confiança que eu fiz, né, construí com base na amostra que eu tomei, tá? Essa distância que aqui está, ó, né, do centro do intervalo, que é onde se localiza o x barra, eu vou tomar ele como referência, né, já que eu não tenho o verdadeiro valor de mi, o que eu tenho é uma estimativa, que é o x barra, então ele vai estar no centro do intervalo. E à esquerda dele eu vou ter um E, que a gente chama de erro padrão, tá? Desculpa, aliás, margem de erro. Então você tem uma margem de erro à esquerda e você tem um mesmo valor de margem de erro à direita. Então, ó, a distância entre o limite inferior e o limite superior vai ser duas vezes a margem de erro, né? Já que essa margem de erro ela fica de forma simétrica em relação aqui à nossa média amostral. Então, em termos visuais, é isso que a gente tem, né, para construir o nosso intervalo de confiança. Então, se você quer, né, construir o intervalo de confiança, você tem que calcular, obviamente, né, o x barra, né, você tem que ter, né, olha só, aqui agora a margem de erro. E para ter a margem de erro, você vai ter que determinar qual que é o valor de z alfa sobre 2. O que determina isso é o nível de confiança que você tem. Você tem que ter, né, o desvio padrão populacional e você tem que ter um tamanho amostral aí para poder fazer o ajuste, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar com relação ao intervalo de confiança. Vamos adiante. Aqui agora eu coloquei para vocês os valores, né, de nível de confiança mais comuns que a gente tem para poder tratar com o intervalo de confiança. Então, por exemplo, você pode construir um intervalo de confiança com 90% de confiança, 95% ou 99%. São os três valores mais comuns. Desses três, disparadamente, o valor de 95% é o mais utilizado, tá? Ele é um nível de confiança que consegue trazer digamos assim, uma boa relação custo-benefício, né, para a construção desse intervalo. Ele não é um intervalo muito amplo, né? E ele não depende assim dessa forma de um tamanho, digamos aí, muito grande de amostra. Então, entre esses três aí, ele consegue nos dar a melhor relação custo-benefício, tá? Bom, estou apresentando aqui para você os valores de Z, né, para você construir cada um desses intervalos aí. Então, ó, acompanhe comigo aqui qual que é o raciocínio. Né? Quando você pega 90% aqui no meio, ó, que eu estou representando, né, por essa parte em azul,
né? O que que acontece, pessoal? Aqui, ó, desse lado, você vai ter o quê? Aqui desse lado e desse lado, você vai ter um certo percentual de dados que não estão nesses 90% aqui, ó, tá? 90% para 100 está faltando 10. Então, como eles são divididos igualmente nessas duas caudas, isso significa que aqui você tem 5%, 5% interpretando ele é 0,05, né? E aqui, ó, você também vai ter o quê? Você vai ter 5%, que é igual a 0,05. Então, aqui nesse ponto, ó, você vai ter um valor de menos z. E aqui nesse ponto, ó, você vai ter um valor de mais z. E eu preciso desses valores para eu poder calcular aquela margem de erro. Então, eu apontei aqui para você, ó, o seguinte, ó, z 0,05, ou seja, esse daqui, ó, é o seu alfa sobre 2. Tá? Se você está testando com 90, né, o seu alfa é igual a 10%. Então aqui, ó, 10% dividido por 2 dá 5%, que é o 0,05 que aparece aqui. Isso aqui, ó, é 1,645, tá? Beleza. Desse lado de cá, ó, como a distribuição ela é simétrica e aqui, ó, no meio ela é centrada em zero, se você tem mais 1,645 à direita, à sua esquerda, esse valor de z aqui, ó, vai ser menos 1,645, tá? Então essa é a ideia que a gente tem, beleza? Agora vamos supor que o seu intervalo de confiança é de 95%, ó. Aí essa parte que está em rosa aqui, ela está lá por detrás do azul, por isso que a gente não está visualizando ela aqui. Então, desse ponto aqui, ó, até esse outro limite aqui, você vai ter o quê? Você vai ter os 95%. Nesse caso, o que, que sobrou? Ó, dividido por 2 é 2,5% de um lado, né, e 2,5% do outro. Beleza, então é esses 2,5% que vai indicar para mim esse limite, tá? Então aqui, ó, você vai ter um menos e, né, que vale menos 1,96, ó. Então, beleza, menos 1,96. Como é simétrica, do outro lado é mais 1,96. Aí você pode me perguntar assim, Natal, e de onde é que eu tiro, né, esses valores de Z aqui? Você tira eles lá da tabela de Z, né, normal que a gente já conhece. Como é que você faz isso? Ó? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse caso do 95, ele está separando 2,5% à esquerda. Aquela tabela de Z, ela te dá a área à esquerda. Então, se você for lá no meio da tabela e procurar lá o 2,5%, que é igual a 0,025, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar ele no valor de 1,96. Vamos lá na tabela só para você ver isso daí, né, que é bastante simples a ideia de você encontrar esses valores de Z. Você já sabe fazer isso, né, porque você tem trabalhado com a tabela de Z. Pessoal, estou aqui na tabela, né, de Z e vamos checar aquela informação lá, né? Eu coloquei para você como o valor que separa 2,5% dos dados à esquerda como sendo o valor de menos 1,96. Então aqui está o menos 1,9, né? Vou localizar aqui, ó, o complementar para resultar no menos 1,96. Então eu encontrei lá, ó, e aí agora eu vou achar esse valor aqui, ó. Então olha só para você ver, aqui nós temos o valor de 0,024998. Você não achou o valor certinho aqui, né? Mas se você arredondar isso daqui, ó, você vai ver que você vai encontrar o 0,025. Se você arredondar para a terceira casa decimal, né? Ou seja, a terceira casa depois da vírgula aqui. E você pode encontrar esse valor aqui também lá no Minitab, tranquilamente, né? De maneira bem fácil, você encontra esse valor aqui lá, tá? E aí, pessoal, nessa tabela você não precisa, né, fazer o que? Você não precisa olhar os dois limites, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, do outro lado, porque se
ela é uma distribuição simétrica se você encontrou aqui, ó, o que separa 2,5% à esquerda, o 1,96 positivo vai separar os outros 2,5 à direita. Ela é uma curva simétrica, então você pode se equivaler disso daí. Vamos ali, ó, na parte positiva só para você checar isso daí comigo. Deixa só eu puxar um pouquinho para cima aqui, né, para a gente ter a referência. Então, pessoal, ó, vou pegar aqui, ó, 1,9 para você ver, tá? E vou pegar aqui, ó, o 6, que é o complementar dele. Olha só para você ver, ó. Veja bem, você chegou aqui no valor, ó, de 0,975, né? 0,975. Por que que você chega nesse valor aqui, ó? O motivo é bem simples, ó. O que que acontece, ó? Você vai ter isso daqui. Esse valor de 1,96 positivo, ele separa 2,5% aqui à direita, tá? Só que a tabela de Z, ela nos dá a área à esquerda, ou seja, ela nos dá essa área que aqui está, ó. Então, beleza, o que você tem debaixo dessa curva, de menos infinito até mais infinito, é 100%, tá? Então, se você quer saber, né, qual que é o valor que separa 2,5 à direita, vem aqui nessa tabela, né, e descubra qual que é o valor que separa 97,5% à esquerda. Tá? É o mesmo valor que está lá na fronteira, certinho? Ou seja, o 1,96 ele separa 2,5% à direita, mas a tabela de Z me dá a área à esquerda. Então, quanto que eu tenho que olhar? Eu tenho que procurar aqui o 97,5%, que é o que ficou, né, tudo aqui à esquerda. Já que esse 97,5 mais esse 2,5, né, quando você soma eles, você vai chegar no 100% da área aí. Tá? Então, por isso que eu encontrei esse valor que aqui está. Beleza? E você vai fazer isso para os outros. Pode conferir aí para os outros que você vai chegar à mesma conclusão, tá bom? Pessoal, e aí aqui, né, só para a gente finalizar essa parte, se você for fazer um intervalo de confiança de 99% de confiança, o que acontece? O que vai sobrar para você dividir é 1%, tá? 1% é 0,01, tá? Desculpa aqui, deixa eu só acertar. 0,01. Que é isso daqui. Aí você divide isso por 2. Quando você divide isso por 2, aí você vai chegar nisso daqui, ó, 0,005, que é o quê? Que é 0,5%. Então agora você tem 0,5% à direita, né? E você tem aqui, ó, 0,5% à esquerda, tá? Que é o equivalente a esse 0,005. E veja que outra vez, ó, se você achou um aqui, é só você espelhar ele lá do outro lado. Por quê? Porque a distribuição normal ela é simétrica. Perfeito? Então esses aqui são os valores mais comuns, né, que a gente tem para poder construir aí os intervalos de confiança, né? É muito difícil você ver alguém pedindo para você construir um intervalo de confiança com 92% de confiança. Ah, tá, mas se pedir, dá para fazer? Dá, claro que dá para fazer, né? 92 para 100, falta 8. Então você vai jogar 4% à direita, 4% à esquerda. Vai lá na tabela de Z, acha quais que são esses valores aí, né? E aí você consegue construir o seu intervalo de confiança. Vamos continuar aqui. Pessoal, esse slide aqui ele é bastante instrutivo para a gente também, né? Porque vale a pena a gente dar uma olhadinha para que vocês tenham um domínio maior acerca dessa questão do intervalo de confiança. Então, ó, eu coloquei aqui o que a gente chama de amplitude do intervalo de confiança. Como é que a amplitude do intervalo de confiança varia, né, em função daquilo que ele depende, né? Então, a amplitude é aquele 2 vezes o E que eu coloquei lá atrás para você. Ó. Essa parte aqui, ó, esse Z alfa quadrado, desculpa, Z alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N, ele equivale para a gente ao nosso E. Então, ó, a amplitude é 2 vezes o E. Então, veja bem, eu separei aqui, ó, em algumas partes para a gente ver o que acontece. Se você pegar
né, essa expressão da amplitude aqui, ó, da forma que eu escrevi, você vai ver que a amplitude do intervalo ela vai aumentar, né, se o valor de z aumentar. Ó, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? E também se o 1 menos alfa, que é a sua confiança, aumentar. Tá? Você viu lá que o intervalo de 99 ele é mais amplo do que o intervalo de 95, que é mais amplo que o intervalo de 90. Então essa é a ideia. Agora, vamos ver aqui, ó, em termos de aumento da amplitude em relação ao desvio padrão. Obviamente, são grandezas diretamente proporcionais também, ou seja, se o desvio padrão aumentar, a amplitude do intervalo aumenta. Tá? E agora, com relação, né, à amplitude do intervalo e o tamanho da amostra. Se você aumentar o tamanho da amostra, o que vai acontecer com a amplitude do intervalo? Vai diminuir. Por quê? Né? São grandezas que não têm relação diretamente proporcional aqui. Então, se você aumenta uma, a outra diminui. Perfeito? Então é isso, né? É sempre muito interessante você ter o quê? Você ter um intervalo curtinho, um intervalo estreito e com alta confiança, né? Então, essa que é a nossa grande questão. E aí, se você quer um intervalo estreito, você tem que aumentar muito a sua amostra, né, para poder ter ele estreito e com uma boa confiança. Então, é um jogo, né, que a gente faz aí para poder construir algo razoável, né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, né, em termos do tamanho da amostra e aquilo que aparece, né, para construir o intervalo de confiança. Então veja só, o que eu coloco aqui para você, ó, num primeiro momento para a gente analisar. Vamos pegar aqui, ó, o tamanho da amostra vai aumentar, né, ó, se o z aumentar. Tá? Se o valor de z aumentar, né, você vai precisar de uma amostra maior. Beleza. Vamos lá agora, que está diretamente relacionado com o quê? Com o 1 menos alfa, que é a sua confiança aumentar. Então, ó, aumentar a confiança significa o quê? Significa que você vai aumentar o tamanho da sua amostra. Então, você tem que medir isso muito bem. Você pode diminuir aqui, ó, você pode diminuir o tamanho da amostra se você aumentar a sua margem de erro. Tá? Mas ninguém quer aumentar a margem de erro. Tá? O interessante é que você tem uma margem de erro pequena. E uma margem de erro pequena vai levar a um número amostral, né, a um N relativamente alto. Né? Então é outra coisa que a gente tem que brigar aí. E se você tiver uma grande variabilidade, né, no seu sistema de medição, você vai ter o quê? Você vai precisar de uma amostra maior para construir um intervalo de confiança razoável aí. Então é assim que essas quantidades aí acabam se relacionando e que é importante você ter os olhos nisso daí, tá? O grande objetivo, né, disso tudo é você mexer com o tamanho da amostra. Basicamente o que a gente vai fazer é isso, tá? A margem de erro geralmente você vai fixar ela, né? E você diminuir variabilidade para poder diminuir o tamanho da amostra é algo muito difícil, né? É complicado de fazer isso aqui do ponto de vista industrial, né? Do ponto de vista de processo, é muito complicado você alterar para menos essa variabilidade dele. Então aí o que a gente vai fazer? Geralmente, né, para você manter uma boa confiança e um intervalo estreito, ou seja, uma margem de erro baixa, geralmente a gente aumenta essa amostra aí. Agora, quanto que a gente vai aumentar aí depende do que você quer, tá bom? Pessoal, para que nós possamos, né, começar a trabalhar aí com a construção de intervalo de confiança, eu trago aqui, ó, um resumo para você em termos do que a gente vai utilizar para poder fazer essa construção. Então veja só, você tem aqui, ó, o intervalo de confiança. Vamos olhar para essa situação aqui, ó, em que você tem o sigma conhecido primeiro, tá? Então o intervalo de confiança seu, você vai construir da seguinte forma: você vai calcular a média, vai calcular a margem de erro
E aí o limite inferior desse intervalo, você vai calcular ele pegando a média menos essa margem de erro, tá? Isso é menor que a média estimada, que é menor que a média mais o exão aqui, ó, a margem de erro. Então isso daqui vai dar para nós o que? O limite superior. Como é que eu calculo, Natal, a margem de erro? A margem de erro eu vou calcular ela utilizando Z alfa sobre 2, que está relacionado com o grau de confiança que você quer construir o intervalo. Você vai utilizar esse desvio padrão conhecido aqui, ó, beleza? E aqui você vai utilizar a raiz quadrada do n seu, que é o tamanho da amostra. E se você quiser calcular o tamanho da amostra, é só você pegar qual que é a margem de erro que você está disposto a ter aí nesse seu intervalo. Aqui, ó, você vai escolher qual que é o valor, vai escolher não, você vai usar, né, o valor do desvio padrão conhecido, e aqui você vai utilizar o Z alfa sobre 2 relacionado com o seu grau de confiança, tá? Então, bem simples assim, não tem grande dificuldade não. A questão agora é aprendermos a interpretar esse intervalo de confiança, que eu já mostro para vocês logo em seguida, tá? Aqui, pessoal, nós não vamos ver nessa aula, mas eu já coloquei aqui porque é sempre muito importante a gente colocar um ao lado do outro. Em algumas situações, você não tem esse sigma conhecido, ou seja, ele é desconhecido. O que seria esse sigma conhecido, Natal? Esse sigma conhecido ele é o seguinte, é um desvio padrão, né, obtido a partir de um grande número de elementos ao longo do tempo, né? Então vamos supor, você aí na sua indústria, você foi acumulando informações de um determinado processo durante um certo tempo. Aí você calcula a média dele com um n muito alto. Então esse n muito alto seu lhe permite afirmar que o desvio padrão é conhecido, porque um n muito alto ele se aproxima muito da população, tá? Então aí dessa forma você diz que ele é o que? É um desvio padrão conhecido. Agora, quando você estima esse desvio padrão, né, a partir de uma amostra com n menor que 30, aí nós dizemos que o desvio padrão é desconhecido. O desvio padrão populacional é desconhecido. Aqui, ó, o desvio padrão calculado, ele também é desconhecido em relação ao da população, mas como o seu n é muito grande, eu vou tratá-lo como se fosse algo conhecido, porque já é um n muito alto. E aí aquele n menos 1, né, que a gente utiliza lá, ó, n menos 1, tá? Se esse n aqui for muito grande, n menos 1 ele é praticamente igual ao n, então não vai trazer, né, grandes problemas nessa determinação, tá bom? E aí, pessoal, para eu tratar esse tipo de sistema aqui, a gente vai utilizar uma outra distribuição, que não é a distribuição Z, tá? Que nesse caso aqui, ó, é a distribuição T de student, que nós vamos ver aí na nossa próxima aula síncrona, tá? Então aí lá eu vou mostrar para você. Se você comparar aqui as expressões, você vai ver que a única diferença é a seguinte: onde eu tinha Z, olha só, eu tinha Z aqui, aqui é T, tá? Então agora eu vou utilizar o valor de T. Onde eu tinha Z aqui, ó, estou utilizando o valor de T. E onde eu tinha sigma, eu estou utilizando S, tá? Então essa é a única diferença. Esse S aqui, ó, marca para você que essa grandeza aqui é uma grandeza estimada, tá? Embora essa daqui também seja estimada, só que ela é estimada de um n muito alto e eu considero esse S como sendo o próprio sigma, tá? Então é isso que a gente vai utilizar para construir os intervalos de confiança. Vamos seguir ao primeiro problema para a gente ver como é que isso funciona. Pessoal, então vamos lá para esse primeiro exercício aqui, ó. Nós vamos construir um intervalo de confiança, tá, para a média, né, com o desvio padrão conhecido. O que significa isso daqui? Desvio padrão conhecido significa que você vai utilizar a distribuição Z, tá? Pode colocar isso na sua mente agora. Sempre que for referido agora que você tem
o desvio padrão, você vai utilizar a distribuição Z. Então agora são situações aplicadas, né, disso tudo que a gente aprendeu para você tomar decisões. Então o que vai aparecer aqui nesses exercícios são situações corriqueiras, né, que acontecem aí na sua indústria. Se você não acompanha esse tipo de processo, uma vez ou outra você vai precisar disso daqui, né, para poder tomar uma decisão com mais qualidade aí, né? Então agora vários de vocês vão começar a ter insights muito interessantes com relação ao serviço de vocês, também ao trabalho acadêmico que vocês vão fazer, né, para passar, né, para divulgar um resultado que tenha uma maior qualidade. Essa é sempre a ideia. Então vamos à leitura do problema aqui. Eu coloco para você assim, ó, em uma indústria de cerveja, a quantidade de cerveja inserida em latas tem se comportado como uma variável aleatória com média de 350 ml e desvio padrão de 3 ml. Após alguns problemas na linha de produção, suspeita-se que houve alteração na média. Beleza. Uma amostra de 30 latas acusou média de 346 ml. Construa um intervalo de confiança para o novo valor da quantidade média de cerveja inserida em latas, com um nível de confiança de 95%, supondo que não tenha ocorrido alteração no desvio padrão do processo. Em seguida, construa um intervalo de confiança cujo nível de confiança seja de 90%. Então vamos lá, pessoal. Eu vou construir isso daqui primeiramente de forma manual com vocês, né, utilizando os recursos que a gente tem aí. Mas, do ponto de vista de construção do intervalo de confiança, o que a gente faz é utilizar o software. Tá? Você constrói isso daqui de uma forma muito rápida. Manualmente a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas é importante para você entender, né, o que está sendo colocado e está sendo pensado aqui nessa situação. Pois muito bem, que acontece? Você tem que calcular aqui, ó, aquilo que a gente chama de margem de erro. Tá? É uma das primeiras coisas que você tem que fazer para poder, né, construir o seu intervalo de confiança. Para obter a margem de erro, você precisa disso daqui, ó, Z alfa sobre 2, né, vezes o sigma sobre raiz quadrada de n. Tá? Vamos separar os dados que a gente tem aqui. Ó. Eu vou precisar do mi aqui, né, só para referência para mim. Eu vou precisar aqui do sigma, vou precisar aqui, ó, do x barra e vou precisar do n. E preciso saber também qual que é o valor de alfa. Então vamos lá, vamos em busca desses valores aqui. A média, né, a média antiga que ele tem é essa daqui, ó, de 350. Então essa daqui é tomada como a média ao longo do tempo, né, é o que se espera que seja apresentado lá. Ele vem e fala para você, ó, a quantidade de cerveja inserida tem se comportado, então isso é ao longo do tempo. Essa média ao longo do tempo, ela é tomada como sendo a média populacional, tá? Esse desvio padrão aqui, ó, também é desvio padrão ao longo do tempo, ó, tem se comportado. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar 3 ml. X barra. X barra é uma média que vem da amostra, tá? A sua amostra, ó, vamos primeiro a ela, é de 30 latas, então o seu N é igual a 30. E quando você lê esse problema aqui, ó, não resta dúvida de que essas 30 latas é que resultaram nessa média de 346. Se as 30 latas é uma amostra, então esse 346 é o x barra para a gente. Então vamos colocar ele aqui, ó, 346 ml. Certinho? E aí ele vem e coloca para mim, num primeiro momento, construir um intervalo de confiança com 95% de confiança. Se o grau de confiança ou o nível de confiança é de 95%, isso significa que o meu alfa é de 5%. Tá? Então essa é a ideia. É sempre instrutivo, né? Eu tenho comentado isso com vocês, nós construirmos aqui, ó,
a curva, né, para tentar desenhar aí o que é o nosso problema. Então, o nosso problema é construir um intervalo de confiança. E esse intervalo de confiança ele vai separar duas áreas aqui, ó, nas caudas. Tá? Essas duas áreas nas caudas é o complementar da confiança sua, que no primeiro caso nosso aí, ó, a gente vai fazer com 95%. Então isso significa que restou 5%. Eu tenho 2,5% aqui, ó, à minha direita, e tenho 2,5% aqui à minha esquerda, tá? Bom, aí com essa informação aqui, ó, eu vou conseguir tirar qual que é esse valor de Z, tá? Que é o Z alfa sobre 2. Ó. Esse 2,5 é o alfa, que é o 5 sobre 2. Então esse valor aqui, ó, de Z alfa sobre 2, a gente vai tirar ele, tá? Se você voltar lá no slide 13, né, você vai ver que eu indiquei esse valor para você. A gente nem vai lá na tabela mais para verificar ele. A gente já foi lá e já verificou. Ele vale aqui à esquerda menos 1,96 e aqui ó, à direita ele vale mais 1,96. Para eu calcular, né, essa margem de erro, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer o uso do valor positivo, tá? Para calcular a margem de erro, eu sempre vou utilizar o valor positivo. Porque lá naquela expressão que eu passei para você, tá lá assim, ó, x menos a margem de erro menor que a média, menor que x barra mais o erro, tá? A margem de erro. Então, ó, eu não preciso fazer com menos porque a própria expressão já se encarrega disso. Então, eu não vou utilizar o valor negativo. Ele serve só para eu verificar esses limites aí, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo dessa margem de erro, porque agora a gente já consegue, né, fazer isso. Então, ó, a margem de erro aqui vai ser igual. Z alfa sobre 2 vale 1,96 vezes. Qual que é o desvio padrão aqui? Ó? O desvio padrão ele nos deu, é de 3 ml, dividido pela raiz quadrada do seu n, que é de 30. Bom, fazendo isso daqui, ó, você vai encontrar facilmente o valor para essa margem de erro como sendo igual a 1,0735. Então essa é a nossa margem de erro, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir o intervalo de confiança. Para construir o intervalo de confiança, eu vou pegar aqui ó, o meu x barra, eu preciso dele. Então eu pego assim, ó, 346 menos a margem de erro, que é 1,0735. Tá? Isso é menor que o mi, que é menor que 346 novamente, que é o meu x barra aqui, mais a margem de erro, que é 1,0735. Bom, daqui agora ó, eu vou tirar o que? Eu vou tirar os valores. Se você fizer isso daí, você vai encontrar facilmente o valor de 344,93 menor que o mi, menor que 347,07. Então, beleza, essa daqui seria para nós o nosso intervalo de confiança, tá? Então, beleza. Esse daqui, ó, tá? Só para deixar marcado para você, esse aqui é o que a gente chama de limite inferior, então LI, e esse daqui, ó, é o que a gente chama de limite superior, tá? Que é o LS. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Vamos trabalhar com isso daqui agora em termos, né, da interpretação, né? O que a gente tira disso daqui? Vamos pensar aqui novamente, né, em qual que era o problema que esse engenheiro aí ou qualquer outro profissional encontrou, tá? Quando você vai lá no supermercado, né, compra a sua cerveja, lá no rótulo dela está escrito assim, ó, 350 ml, tá?
Se nós medíssemos o volume de cerveja em cada uma daquelas latinhas, nós iríamos ver que algumas apresentam mais do que 350 e outras menos. De modo que ao longo do tempo, né, vamos pensar, durante um ano que você vai comprando cerveja, em média o que se espera que você tenha por latinha seja de 350. Se você pegar o volume, né, suponhamos aí das 150 latinhas que você comprou durante um ano, pega esses volumes, soma eles e divide, né, por 150, espera-se que esse valor, né, seja muito próximo a 350, que é o que o fornecedor garante, o produtor garante para você que ali está, tá? Mas umas vão ter mais e outras vão ter menos. Aí o que, que aconteceu aqui nesse caso? Ó? Você tinha uma linha de produção dessa cerveja e aí essa linha ela sofreu uma certa intervenção. Tá? Teve alguns problemas, né, nessa linha de produção e aí você faz uma intervenção nela e fica suspeitando de que houve alteração na média. Então o que, que você vai fazer? Para verificar se houve alteração, você pega 30 latas de cerveja e vê qual que é o volume médio que você tem ali. Você encontra esse volume médio 346, né? E aí você constrói um intervalo de confiança. O que é esse intervalo de confiança aqui quer dizer para a gente? Ó? Você tem um limite inferior e um limite superior. Eu espero, né, que a média populacional, ou seja, a verdadeira média que existe em cada uma dessas latinhas, ela esteja, né, nesse intervalo aqui, ó, ou seja, entre o limite inferior e o limite superior. Eu espero que ela esteja 95% das vezes, tá, que eu tomar uma amostra dessa daí, de n igual a 30. Ó, é 95% de confiança. Vou chamar a atenção de vocês para um fato que muita gente boa comete erro na hora de interpretar isso daqui. Muita gente fala assim para mim, Natal, esse resultado aí mostra para mim que eu tenho 95% de probabilidade de a verdadeira média populacional estar entre esses limites, que aí estão representados pelo intervalo de confiança. Pessoal, é muito errado você falar em probabilidade, tá? Você fala em probabilidade para alguma coisa que é aleatório. Esse mi ele é um valor único, então não faz sentido você falar em probabilidade dele, certinho? Então você fala o que? Você fala em confiança, tá? Então você diz o seguinte, olha, Natal, eu estou 95% confiante, né, que o verdadeiro valor da média de volume dessa cerveja esteja entre esses dois limites aí. Com base em quê? Com base na minha amostra de 30 latas. Bom, o que, que esse indivíduo aqui, né, que fez essa ação, vai tomar de decisão agora? Ele vai ter que intervir no processo para acertar esse volume. Sabe por quê? O volume que ele espera que esteja lá é 350. Esse aqui que é esperado como sendo o volume verdadeiro, ó, tá? Só que esse volume de 350 ele não está dentro desse intervalo de confiança, né, que foi construído com base na amostra que essa linha de produção te propiciou. Então você tem que confiar na amostra como uma estimativa, né, da sua média populacional. E você vai estar correto em 95% das vezes, porque o seu nível de confiança é de 95%. Ou seja, a cada 20 intervalos de confiança que você construir, o que, que vai acontecer? Você vai ter apenas um deles que vai ser falso, né? Ou seja, fora daquilo, né, que você esperaria. Então, você tomar 19 decisões corretas contra apenas uma errada, isso é um resultado muito bom, né? Então, pessoal, pelo fato de o 350 não estar aqui e esse intervalo ser o intervalo de confiança para a média verdadeira, que
que está nessas latinhas, então ele vai fazer uma intervenção nesse processo, tá? Por quê? Porque as latinhas estão indo com um volume abaixo daquele que é prometido no rótulo. Então o consumidor está sendo lesado nessas condições aí, tá? Agora, se eu fizesse o intervalo de confiança aqui, com base na minha amostra de 30 latas, e o valor de 350 fosse um valor que fica entre os dois limites, aí estaria tudo bem. Eu diria que o meu processo está sob controle estatístico. Então, sem problema nenhum, tá? Mas aqui nesse caso, é notório que está longe, né? O 350 está bem acima desse limite superior aqui, ó. Tá? Então, isso quer dizer que o consumidor está sendo lesado e se for verificado isso pelos órgãos competentes, isso pode ocasionar aí alguns problemas para essa indústria. Então, por isso, nesse compromisso fornecedor-consumidor que as empresas fazem esse tipo de controle de qualidade para garantir que ela entrega aquilo que ela promete, tá? E não lese nem o consumidor e nem a própria indústria, né? Porque se a indústria entregar uma quantidade maior do que aquela que ela promete, está nesse caso aí sendo lesada a própria indústria, tá bom? Então essa é a ideia do intervalo de confiança. Perfeito, pessoal? É para a gente tomar decisões. Então, a decisão a ser tomada aqui é de que o processo deve sofrer uma intervenção para ajustar esse volume aí, tá? Porque do jeito que está, o consumidor está sendo lesado, tá? Então, essa é a ideia de utilizar isso aí para tomada de decisão. É uma ferramenta da maior importância, né, dentro do controle de qualidade, e vocês vão ver várias ocasiões em que isso vai aparecer aí para nós ao longo do curso. Tá? Intervalo de confiança a gente vai usar, né, durante toda a nossa trajetória agora. Perfeito? Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso daqui lá no Minitab. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz para o 95, para o 90 é só você trocar, né, os valores de Z alfa sobre 2 para você poder calcular uma nova margem de erro. Então, para 90, né, você volta lá no slide 13, você vai ver que o valor é de 1,645. Aí agora aqui é trabalho manual, tá? É você pegar, fazer esses cálculos e chegar no resultado aí. Eu vou fazer o de 95 lá no Minitab e vou fazer o de 90 também para você ver, tá? Que a coisa é bem simples, é muito tranquila mesmo de trabalhar isso daqui. E aí, muito importante, pessoal, a questão da interpretação. Como é que eu interpreto isso? Eu até pediria para que você escrevesse isso aí no seu caderno, tá? A interpretação para esse intervalo de confiança aqui é a seguinte, ó, você escreveria assim, ó, por extenso. Estamos 95% confiantes de que a verdadeira média populacional está entre os limites de 344,93 e 347,07. Então eu vou falar que eu estou confiante. Eu não vou falar em probabilidade de uma coisa que assume um valor único, tá? Isso não existe. Você fala em probabilidade de um resultado no lançamento de um dado, tá? Aí sim, aí pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, até o 6, certinho? Aí você fala em probabilidade, mas eu falei para vocês na primeira aula, a média populacional ela é um valor único, ela não é uma variável aleatória. O que é variável aleatória é a média amostral. A média amostral sim, mas a média populacional ela é um valor único, é um valor que a gente nunca vai saber qual que é, né? Mas o teorema central do limite nos permite construir intervalos de confiança, né, que podem conter a média verdadeira. E nesse caso aqui eu estou fazendo com nível de confiança de 95%. Então eu estou 95% confiante de que a média vai estar nesse intervalo aí, tá? Beleza? Vamos lá no Minitab então, ver como é que isso funciona lá. Pessoal, estou aqui no Minitab então, né? Estou com a sessão aberta aqui
e aí a gente vai construir esse intervalo de confiança. É bastante simples, como está gravado, você pode voltar, verificar os passos, mas é coisa bem tranquila e você vai se acostumando com isso daí. Então nós vamos utilizar essa opção aqui, ó, Stat, né? Vem estatísticas básicas. E como eu estou utilizando a distribuição Z, você vai pedir aqui, ó, teste Z para uma amostra, tá? Cliquei aqui, né, vai aparecer aqui essa opção para você, só que você vai escolher dados sumarizados, tá? Você escolheria essa primeira aqui quando você tivesse uma série de dados aqui, de valores, né? É o que a gente faz naturalmente quando a gente vai construir isso daí. Mas aqui é um exercício de um livro, e o exercício de um livro está com isso tudo resumido para você. Então, você escolheu a opção dados sumarizados, você vai colocar aqui o tamanho amostral. Tá? A minha amostra foi de 30 latas, então vou colocar aqui o 30. Média amostral. A média amostral é de 346. Beleza? Desvio padrão conhecido. Olha só, ele está colocando aqui para você, ó, igual eu enfatizei lá na teoria. Então, desvio padrão conhecido aqui é de 3 ml. Tá? Você tem essa opção aqui, ó, essa caixinha, realizar teste de hipótese, que esse aqui é o nosso próximo passo. Tá? É a nossa próxima graduação nessa parte inferencial. Os testes de hipótese, assim como os intervalos de confiança, eles vão ser muito importantes para a gente aqui. Mas nesse momento você não precisa marcá-los, tá? Então eu vou vir aqui agora, ó, em opções. Cliquei em opções, o que acontece? Ó? Eu vou escolher o nível de confiança. O primeiro nível de confiança meu é o de 95%, que é o primeiro que ele colocou. Hipótese alternativa, pessoal, vocês vão deixar sempre essa aqui, ó, média diferente da média hipotética. Não precisa se preocupar com isso daqui não, que você vai entender a hora que a gente entrar no teste de hipótese. É que o Minitab utiliza a mesma janela para fazer as duas coisas, tá? E aí então eu vou colocar isso daqui. Essa média diferente da média hipotética está dizendo para você que o seu intervalo de confiança é bilateral. Ou seja, ele tem um limite inferior e um limite superior. Qualquer um desses daqui, ó, se você escolher o primeiro, seria limite inferior à esquerda. Se você escolher esse último aqui, seria limite superior à direita, tá? Então, beleza, como eu disse para você, aqui a gente vai utilizar sempre os intervalos bilaterais, né? Ou seja, com dois limites. Então, dou aqui o OK e simplesmente venho aqui, ó, e dou OK. Pessoal, tá aqui, ó. Deixa só eu aumentar aqui para facilitar aí a visualização de vocês. Então, ó, vocês vão ver aqui, né, que essa última parte é o intervalo de confiança que a gente tem, né, ó, 344,926, né, lá quando a gente fez manualmente nós encontramos 93, então é só você arredondar aqui, e o limite superior de 347,074. Né? Se você arredondar aqui, você vai chegar naquele valor 347,07 que nós chegamos fazendo isso manualmente lá. Então é simples assim, ó, tá aqui o intervalo de confiança seu com 95% de confiança para a média Mi, tá? Vamos lá, vamos fazer para 90? Olha só, o que eu faço? Vou lá no mesmo lugar. E aqui, ó, ele já vai segurar esses valores para mim, eu vou só entrar em opções e vou trocar aqui, ó, para 90. Então veja, aqui é muito simples, pessoal. A gente não precisa, né, ficar construindo, desenhando a coisa na mão, né? E aí isso melhora para a gente em questão de velocidade para tomada de decisão. Mas obviamente, né, volto a reforçar, é sempre muito importante você entender o que está por detrás das coisas. Eu dou muito valor a isso daí. Vamos dar uma olhada nesse intervalo de confiança aqui, ó. Você vai ver, né, que ele é um intervalo de confiança mais estreito, né, porque agora, né, se ele é mais estreito, a confiança minha de que a média esteja ali diminui. Tá? Por quê? Porque a média pode ocorrer em toda a extensão lá do seu X. Tá? Se você tem uma área menor, isso significa o quê? Que a probabilidade de que essa média esteja ali dentro é menor também. Então, por isso que a gente precisa de uma confiança boa,
né, e que ao mesmo tempo nos proporcione uma diferença pequena entre os limites superiores e inferiores. Trabalhar com isso daí é algo assim que vai mexer com a cabeça de vocês, né? Tomar esse tipo de decisão aqui na indústria não é muito fácil, não. Por isso que a grande maioria das pessoas, né, optam por aquela confiança de 95% e manda ver nela, tá? Na próxima aula eu vou falar mais um pouco acerca do porquê que essa confiança de 95% ela é tão famosa, ela é tão utilizada assim, tá? Já falei que ela tem uma boa relação custo-benefício, né, mas tem um outro motivo que eu coloco na próxima aula para vocês, tá certo? Então aqui, pessoal, analisando esse intervalo de confiança, ó, outra vez, com 90% de confiança, eu vou intervir, né, no meu processo. Tá? Por quê? Porque o 350 não está aqui, ó, dentro desse intervalo, certinho? Então eu coloco assim, estou 90% confiante, né, de que a verdadeira média esteja aqui dentro desse intervalo, de 345,1 até 346,9. E se a verdadeira média estiver aqui, ela não pode ser aquele 350 que o cara promete entregar lá, tá? Então por isso que ele precisa intervir no processo e ajustar isso daí. Tranquilo? Pessoal, para a gente terminar a aula aqui, eu vou fazer o exercício número 4, né? Eu deixei os outros aí para vocês fazerem, tá? Vou fazer mais o 4 e na sequência aqui fica o 5 também. Porque aí é a aplicação direta disso que a gente está discutindo aqui. Vou fazer esse porque ele tem, né, uma sistemática um pouco diferente. Ó. Ele não deu para você a média, né? Ele te deu aqui os valores que foram amostrados, tá? E aí então você vai precisar calcular a média desses valores aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ele coloca aqui, ó. A norma padrão ASTM E23 define métodos padrões de teste para o impacto de barras entalhadas, feitas de materiais metálicos. A técnica Sharp V Note CVN mede a energia de impacto e é frequentemente utilizada para determinar se um material experimenta ou não uma transição dúctil frágil com um decréscimo de temperatura. 10 medidas de energia de impacto nos corpos de prova de aço A238 cortados a 60 graus Celsius são. Então ele veio e te deu essas informações. Considere que a energia de impacto seja normalmente distribuída, ou seja, segue a distribuição normal, né? Com sigma, olha só, apareceu aqui sigma, então é sigma conhecido, tá? De igual a 1 joule. Encontre um intervalo de confiança de 95% para a média populacional, a energia média de impacto. Então, beleza, vamos pegar isso aqui, vamos lá no Minitab. Nesse caso aqui, ele não colocou nenhuma situação para a gente poder tomar uma decisão, mas aqui, né, vale o raciocínio para a gente ter a interpretação do que é o intervalo de confiança. Vamos lá no Minitab construir esse daqui agora, que é a única outra possibilidade que a gente tem nesse caso aqui. Vamos lá então. Olha só, pessoal, estou aqui no Minitab, né? Vou pegar e vou inserir os valores aqui, ó, nessa coluna, tá? Vou pegar todos aqueles 10 valores e vou inserir aqui. Então vamos lá. Bom, pessoal, então estão aqui agora os 10 valores, né? E o que eu preciso calcular aqui? A única informação que eu não tenho ainda para calcular o meu intervalo de confiança é a média amostral, né? Todas as outras coisas eu tenho. Então vamos lá, para eu alcançar essa média amostral, vou aqui estatísticas básicas, né? Exibição de estatísticas descritivas. Vou colocar aqui o conjunto C1. Vou vir aqui, ó, e vou simplesmente requerer apenas a média. Você pode até pensar, Natal, por que você não calcula o desvio padrão? Eu não vou calcular o desvio padrão porque ele já tem um desvio padrão com uma qualidade muito melhor, que é o desvio padrão, né, considerado aí populacional, que é o sigma. Então, por isso que eu nem vou deixar marcado aqui, ó. Eu simplesmente vou pedir para calcular a média, que é a única coisa que me falta nesse momento aqui. Então, beleza, ó, a média nossa é 64,46.
Bora lá então agora, né, construir o intervalo de confiança. Eu vou vir aqui, ó, estatísticas básicas, teste Z para uma amostra. Eu estou utilizando distribuição Z porque é conhecido, né? E aí você pode, né, fazer aqui, ó, com os dados sumarizados, utilizando essa média amostral, né, que a gente apresentou aí para vocês. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tamanho amostral 10, né? A média amostral 64,46. Desvio padrão, lá no problema ele falou que é 1 e pede um intervalo de confiança de 95%. Então eu vou mudar aqui para 95. Vem aqui, ó, dou OK, né? E aí então agora eu tenho meu intervalo de confiança, tá aqui, ó, 63,84 a 65,08. Então eu estou 95% confiante de que a verdadeira média esteja entre esses dois limites que aí estão. Essa é a interpretação, né, do que é colocado aí para nós. Para finalizar, pessoal, tem uma outra forma de você calcular isso daqui, que é mais direta, né? Que é utilizando aquela outra opção. Vejam aqui que eu tive, num primeiro momento, que calcular a média, né, para poder colocar ela em forma de dados sumarizados. Nesse caso, né, isso dá um pouco mais de trabalho, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso mais facilmente, né? Só para você poder comparar. Então aqui, ao invés de colocar dados sumarizados, o que é que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, uma ou mais amostras, cada uma em uma coluna. Beleza, ó, tá tudo em C1, as minhas amostras. Vou jogar aqui, ó, joguei em C1. Desvio padrão conhecido de 1, ele já manteve aqui, daquilo que eu tinha feito anteriormente, mas se não tivesse, era só você digitar. Né? Opções, 95% de confiança, dou aqui o OK, tá lá, ó, obtemos, né, o mesmo intervalo de confiança e de uma forma bem fácil, sem precisar fazer o cálculo da média para depois lançar. Então essa é a diferença, né, entre você utilizar os dados sumarizados e já utilizar direto os dados obtidos aí. Né? Isso fica mais simples para você fazer o cálculo, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Tenham todos uma ótima semana. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou aí à disposição. É só entrar em contato. Né? Se não, os aguardo na segunda-feira para a nossa aula síncrona. Grande abraço a todos.